Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer à comissão organizadora do evento pela oportunidade de ter me convidado. Eu me sinto honrado com o convite. Gostaria de agradecer à presidência, né, pela permitir que um evento desse porte tenha acontecido. É muito gratificante. Assim? Muito obrigado. Bom, continuando os agradecimentos, para mim, eu me sinto honrado de estar aqui hoje à noite, de poder oferecer minha proposta, de dividir um pouco com vocês a minha experiência, de fazer algumas reflexões e mostrar alguns conhecimentos que a gente adquiriu na experiência que a gente tem. Me sinto honrado de estar aqui, por exemplo, fazendo essa troca de conhecimento com vocês, estando aqui com pessoas ilustres, com pessoas que eu admiro tanto, como a doutora Maria Augusta, que é uma ícone para nós, é uma referência, o doutor Kanamura, o doutor Eds, né? São pessoas que a gente tem a maior estima e admiração. Bom, pelo convite que eu recebi, a proposta é de falar sobre o manejo da via aérea difícil. Então, para falar sobre o manejo da via aérea difícil, sempre é bom a gente começar com um conceito. Porque o conceito, tudo na vida que a gente entende, para que serve, o que é, e aquilo que você está discutindo ou conversando, você entende de uma forma melhor. Então, para isso, vamos falar sobre o conceito de via aérea difícil. Via aérea difícil, a gente tem que partir do pressuposto que um médico, um profissional médico, treinado e experiente, apresente em algum momento uma dificuldade no manejo da via aérea nas seguintes situações. Uma dificuldade para visualizar estruturas anatômicas para proceder a uma intubação, realizar em si o procedimento de intubação, manter a estabilidade do paciente durante a intubação, que esse é um conceito mais atual, dificuldades para propor ao paciente dar suporte de ventilação, acoplando a máscara, por exemplo, com um balão com reservatório, que a gente conhece como ambu, ou dificuldade com dispositivos extraglóticos, seja como um plano de abordagem, ou seja, como uma manobra de resgate. Ou dificuldade no acesso cirúrgico de uma via aérea, quando indicado ou quando necessário. Então, partindo disso, a gente começa a pensar diferente quando a gente fala do manejo da via aérea difícil. Quando a gente fala de manejo da via aérea, antes de considerá-la difícil, a gente precisa entender uma coisa. Quando um emergencista, quando um intensivista, ou quando um profissional, um cardiologista, numa unidade coronariana, precisa e decide indicar o controle de uma via aérea, significa que aquele paciente tem alguns problemas, e geralmente emergenciais. E com isso, a gente começa a entender, e hoje é o que há de conceito mais atual na intubação e no manejo da via aérea difícil, que cada caso e cada paciente precisa de uma abordagem diferente. A gente não pode mais oferecer um pacote geral para todo mundo, porque não é correto, não é o ideal. A gente não está propondo a melhor estratégia. Então, para isso, para saber se a gente vai manejar uma intubação e se ela vai ser difícil, a gente tem que considerar alguns preditores. E a gente tem que entender o seguinte. Para mim manejar a via aérea difícil, existe um grupo, um comitê internacional de manejo do paciente crítico, intubação, que tem anestesistas, intensivistas, emergencistas. Esse grupo, esse comitê, o SAM, é um comitê que estuda esse assunto profundamente, propõe vários artigos. E esse grupo, recentemente, mostrou que esse é o terceiro procedimento que mais tem complicações na situação da abordagem de um paciente grave. E a gente saber manejar esse paciente é de suma importância. Então, se você vai abordar uma via aérea, você precisa imaginar se tem preditores ou não de via aérea difícil. Por quê? Para tudo na vida que a gente vai fazer, a gente precisa saber se vai ser difícil ou não aquela caminhada. E quais são os preditores de via aérea difícil? Esses dois trabalhos são trabalhos que vieram mostrar alguma forma mais abrangente e nova de abordar os preditores de via aérea difícil. Esse trabalho da New England, 2021, mostrou que a abordagem dos preditores elas vão além da anatomia. Eu não vou só analisar a anatomia de uma via aérea difícil.
Pelo contrário, o cuidado é mais amplo. A gente tem hoje como conceito preditores de viés difícil, eu tenho que considerar os preditores anatômicos, preditores fisiológicos e preditores contextuais. Qual é o contexto que eu estou envolvido? E esse trabalho, que é dessa sociedade que eu falei para vocês, que mostra para a gente como abordar um paciente fisiologicamente com viés difícil. Bom, aquela regra de análise anatômica de uma viés difícil, é uma regrinha mnemônica que eu acho que a maioria de quem trabalha com emergência ou com um paciente crítico, um paciente com CTI ou numa unidade coronariana, conhece, que é o Lehmann, uma regra mnemônica que a gente usa muito para situações em que a gente pode ter uma via aérea anatomicamente difícil. São preditores, ou seja, eu vi aquele tipo de paciente, eu imagino que eu vou ter uma via aérea difícil. Então, o L de look, de olhar, então aquele paciente que eu olho, por exemplo, um paciente aqui com angioedema, com edema de língua, é um paciente que eu vou ter dificuldade anatômica de abordar a via aérea dela, de visualizar as cordas vocais, fazer uma laringoscopia. Então, eu tenho que ter uma estratégia diferente. Assim como alguma deformidade na mandíbula, na face, ou alguma outra dificuldade anatômica. O E, de avaliar medidas, né? Entre elas a abertura da boca. Então, se a abertura da boca é uma abertura limitada, e é aquele caminho anatômico que a gente vai olhar e ver, através da manobra de posicionamento adequado do paciente, visualizar as vias aéreas. Entre isso, também tem uma lampate, que é uma regrinha de abertura da boca, e a gente pede para o paciente colocar a língua para fora, para a gente avaliar as estruturas anatômicas. Nem sempre a gente consegue fazer isso, porque o paciente, às vezes, não é colaborativo. O de obesidade ou obstrução, esse aqui é um paciente que autorizou eu tirar foto para mostrar em aula, ele, né, escondeu o rosto, um paciente com IMC acima de 35, e a dificuldade de imobilização do pescoço. Então, essa é uma regrinha mnemônica que todo mundo conhece, mas existem outras regras além do Lehmann. Essas regras de preditores além do Lehmann, existe essa, por exemplo, que foi publicada na revista JAMA em 2019 e está no livro da USP de manejo de vias aéreas, que é, se o paciente é colaborativo, a gente pode fazer um teste de mordedura do lábio superior. Sendo que esse paciente classe 3, a dificuldade vai ser muito maior, ele tem uma dificuldade de anteriorização da mandíbula. Aqui, por exemplo, mostrando a manobra, tá? Um exercício com um residente, que eu coloquei de modelo. E aqui uma paciente que foi entubada. Essa paciente foi verificado que ela era uma classe 3 e tinham outros preditores, foi feita intubação nasotraqueal. Bom, além desses preditores, a publicação da New England mostrou que a arcada dentária também estreita também é um preditor difícil, de viés difícil. Então, a gente vê que a arcada dentária aqui é mais aberta e essa arcada dentária é mais estreita. Então, a gente vai ter uma dificuldade maior no manejo dessa via aérea. Outra coisa que a gente conhece é a questão de secreções e sangue, mas nessa publicação mostrou, né, o índice de dificuldade. Aqui um paciente, por exemplo, que a gente recebeu na emergência, com um trauma de face, uma serra no rosto. O paciente tinha um trauma importante, um sangramento muito grande. Esse aqui é o queixo do paciente, esse aqui é a face do paciente, aqui é o maxilar, os incisivos superiores. Esse paciente foi entubado com uma técnica acordada e sentada, uma técnica que existe, descrita em vários livros, que depois, se tiver tempo, a gente pode dar uma discutida, para evitar a broncoaspiração. Outro preditor de viés difícil é a circunferência do pescoço. Então, esse paciente foi um outro exemplo. Esse paciente é um paciente que a gente recebeu do UPA, encaminhado para insuficiência respiratória para a gente manejar a via aérea. Então, a gente fez a estrutura do planejamento de abordagem desse paciente, fez o plano A, o plano B, o plano C, e só que a gente fez o manejo. E as causas de insuficiência respiratória desse paciente eram causas reversíveis, então a gente reverteu. Mas estava tudo montado e tudo planejado, com tudo escolhido e preparado, porque se evoluísse para a necessidade de controle das vias aéreas, a gente já tinha planejado tudo e discutido em equipe. Porque manejo das vias aéreas, um paciente crítico, é uma discussão e um trabalho em equipe. E todos são importantes. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta, em todas as abordagens. Eu vejo que o nosso público é um público bem heterogêneo, então a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa.
Cada vez mais outros profissionais, além do médico, que eles não intubam, que o profissional não intuba, que isso é um ato médico, mas precisa entender o passo a passo, precisa entender o objetivo das ações, entender cada passo para saber qual é a importância dele e fazer ele de forma correta. A distância entre o externo e o mento, tá? Isso é uma medida muito importante. Aqui, por exemplo, um paciente também obeso com uma distância muito curta. Se a distância é a menos de 14 centímetros, a dificuldade de abordagem via aérea vai ser muito grande. Bom, e os preditores fisiológicos? Os preditores fisiológicos foram muito bem lembrados nesses dois artigos. Entre eles, o mais importante é a instabilidade hemodinâmica. Então, o conceito atual hoje, eu vou abordar um paciente, eu vou entubar um paciente. Primeiro, tenho que indicar. Tem que ter uma boa indicação. Segundo, eu fiz uma boa indicação, agora eu preciso estabelecer uma meta, um plano de ação. E eu preciso conhecer se o paciente tem instabilidade ou não para saber montar uma estratégia diferenciada. Então, foi publicado também esse consenso internacional de abordagem, tá, do paciente crítico que tem indicação de intubação e a gente precisa fazer uma abordagem, ele tem e apresenta instabilidade hemodinâmica. Pacientes que têm rápida dessaturação por diminuição da capacidade residual. São pacientes que a gente precisa abordar de forma diferente. Por exemplo, pacientes gestantes, paciente idoso, paciente obeso. São pacientes que a pré-oxigenação, posicionamento e toda a técnica de uso de medicação e escolha é diferenciada. Não está aqui, mas também no último Congresso de Medicina de Emergência brasileiro, a gente teve a presença de uma médica americana, especialista, e que discute muito a intubação de paciente com falência de VD, de ventrículo direito. Então, entra numa abordagem exatamente de intubação totalmente diferente dos outros pacientes, e a abordagem é uma dinâmica muito parecida com esse paciente. Pacientes com agitação psicomotora. Então, até a técnica de intubação é diferente. A gente escolhe, por exemplo, uma técnica que a gente chama de sequência atrasada ou demorada de intubação. Então, há toda uma preparação e uma dinâmica, porque esse paciente agitado, a gente não pode pular etapa e tratar de forma como se a gente estivesse tratando a nossa ansiedade maior do que a própria do paciente. E aí eu vou discorrer um pouquinho mais sobre isso. Paciente que não tolera o decúbito, por exemplo, paciente cardiopata com insuficiência cardíaca descompensada. Esse paciente, o manejo também é diferente. São vários detalhes, eu não teria tempo para extrapolar todos os assuntos e detalhamentos, mas, por exemplo, eu vou abordar esse paciente, eu não posso pegar esse paciente e fazer todo o preparo desse paciente na horizontal. Se eu fizer isso, eu vou aumentar o retorno venoso, aumento a pressão hidrostática pulmonar, aumento o edema pulmonar, aumento a congestão pulmonar, esse paciente dessatura mais rápido, o tempo seguro de apneia dele piora, a curva de dessaturação de hemoglobina dele piora, e a minha estratégia, por uma ação equivocada, às vezes, da equipe, vamos deitar o paciente, deita o paciente, e ele começa a agitar, não, deita o paciente, nós vamos entubar você, mas não está nem preparado ainda. Não está nem montado o material. Você nem completou os estágios iniciais. Então, existe uma forma bem organizada de manejar esse paciente para que você não queime etapas e que você faça a abordagem de forma correta. Há situações até, existe um trabalho, eu não consegui colocar todos os trabalhos aqui, porque senão eu ia ficar com 50 slides a mais. Um trabalho publicado mostrando, muito interessante, mostrando uma técnica de intubação em proclive desse tipo de paciente. Então, você faz toda a abordagem e intuba o paciente a 45 graus. Né? Então, tem uma técnica para isso muito legal, bem descrita nesse trabalho. Paciente em acidose metabólica grave. Paciente em acidose metabólica grave, taquipneico, paciente tentando compensar PCO2, e esse paciente a gente precisa ter estratégia. Então, são preditores fisiológicos. Esse é muito importante. Cansei de ver, nessa minha caminhada na emergência, já de mais de 20 anos, que a gente vê manejar um paciente desse, abordar ele sem seguir as etapas de tratamento, faz um manejo equivocado, intuba o paciente, põe ele em ventilação mecânica numa frequência equivocada, e o paciente ou para na indução, ou para no manejo pós-intubação imediato, ou no início dos 30 minutos de ventilação mecânica. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse tipo de paciente. Bom, preditores contextuais. Esse trabalho inovou mostrando o seguinte: eu tenho que saber o contexto que eu estou inserido. Eu não posso estar no ambiente pré-hospitalar, eu estou com um grande queimado, o paciente que tem uma indicação de via aérea, mas não é imediata. Existe uma graduação de emergência dessa intubação. Ela é imediata, ela é de emergência, ela é de urgência.
Nessa graduação, eu não posso entubar no pré-hospitalar um paciente que é obeso, um paciente com vários preditores anatômicos, fisiológicos, de uma viária difícil, aí eu estou lá sozinho, um médico, um enfermeiro, uma ambulância apertada, estou a 5 minutos de um hospital de referência, aí chega um manejo aqui para mim na emergência, e aí lá, então, eu estava com vergonha, doutor Rodrigo, de trazer sem estar entubado para o senhor. Aí estava numa máscara laríngea, porque tentaram entubar e não conseguiram. Então, esse trabalho mostrou isso, mostrando assim, a experiência do médico e da equipe fala a favor de você decidir o tempo certo de abordagem, a disponibilidade de ajuda qualificada, a disponibilidade do equipamento adequado, a alta grau de urgência, tem indicação imediata, por exemplo, estou no pré-hospitalar, com todo esse cenário, mas é um paciente crítico, que ele tem uma falência respiratória grave, o paciente está uma hipoxemia grave, refratária, esse cara eu tenho que encarar ele e resolver sim no pré-hospitalar. Não tem jeito. Então, não é nenhuma regra de bolo, receita de bolo. E o cenário envolvido. Então, eles vieram fazer essa reflexão e eu trago essa reflexão para vocês, principalmente do ambiente pré-hospitalar. Já no nosso ambiente intra-hospitalar, no nosso hospital, com hospital de referência, então, a gente tem manejo com várias pessoas experientes, a gente tem material, né, de retaguarda, materiais como vídeos laringoscópios e outros materiais, e equipe de viário difícil. Bom, mas como que eu devo manejar? Eu falei o que é o conceito de viário difícil, mais atual. Como eu posso prever uma viária difícil, mas como que eu devo manejar? Então, eu preciso sistematizar. Tem várias formas de sistematizar e algoritmos. Eu vou mostrar uma forma de sistematizar. A gente pode sistematizar para aumentar as chances de uma intubação na primeira tentativa. Vários trabalhos mostram que, quando você precisa de uma segunda tentativa de intubação no paciente, esse manejo do paciente crítico já piora o tempo de internação e aumenta a mortalidade do paciente. Então, o ideal é conseguir intubar na primeira tentativa, ou seja, no tempo mais rápido possível e sem gerar instabilidade ao paciente. A gente precisa gerar um mínimo de instabilidade. Essa é a palavra de ordem hoje em todos os congressos de medicina de emergência. A gente precisa abordar o paciente e trazer o mínimo possível. A gente já passou daquele tempo. Eu vivi esse tempo muito. Falei assim, tem que entubar esse paciente. E ficava, até durante a parada, ficava tentando entubar. Não interessa o coração, a pressão de perfusão da coronária. Não interessa nada. Eu só preciso entubar. Igual na insuficiência respiratória. Ficar manejando, e droga, e faz qualquer coisa, e junta a receita de bolo, 2 ml de fentanil com 3 de midazolam, e mais uma ampola de succinil, e faz tudo junto, e vai, não conseguiu, faz mais um bolo disso e daquilo, e o paciente, sem uma estratégia, e o paciente sai de uma intubação como? Chocado, PCR, choque refratário, instabilidade hemodinâmica, piora da acidose metabólica, piora de todos piora de lactato, piora de tudo. Então, como que a gente precisa manejar? A gente tem que ter uma estratégia. E toda via aérea pode ser difícil. Existe a via aérea que não tem preditores e você faz uma laringoscopia e se torna difícil. Ou o paciente tem um tempo seguro de apneia diferente. A gente viveu muito isso no Covid. Foi um terror. Por quê? Porque a gente enfrentou uma doença grave que mudou totalmente o tempo seguro de apneia do paciente. A capacidade residual pulmonar e o tempo seguro de apneia. Eram pacientes que a curva de dessaturação de hemoglobina começava em 15 segundos. A gente não conhecia isso antes. Era raro a gente ver um paciente desse jeito. Você fazia indução no paciente, o paciente já caía vertiginosamente a saturação. Então, todo o conceito hoje de intubação é a gente conhecer o tempo seguro de apneia, é a gente conhecer essa curva de saturação. Então, a gente viveu isso, infelizmente. Uma forma de sistematizar é o ABCDE da intubação. Como seria isso? Então, a gente precisa ter uma estratégia. O A do ABCDE da intubação seria o A de analisar. Então, eu passei da fase de indicar. Eu indiquei intubação para esse paciente. Está aqui, eu indiquei. Estou indicado o paciente. Então, eu preciso analisar, eu tenho que ter estratégia. Como que eu analiso? Eu vou avaliar os preditores de viária difícil e eu vou me preparar para isso. Como? Peço ajuda, aviso a equipe, pessoal, é uma paciente que tem 2 preditores de viária difícil, um preditor anatômico, um preditor fisiológico, a gente precisa se preparar. A gente tem que ter humildade.
o paciente tem que estar em primeiro lugar. A gente tem que ter humildade de chegar para a pessoa e falar assim, olha, a gente tem que montar uma estratégia, eu preciso de vocês, eu preciso da equipe inteira. A gente precisa respeitar a via aérea do paciente crítico. E esse preparo vem desde o preparo básico até o preparo mais complexo. Eu preciso oferecer o básico para esse paciente. O que é o básico para o paciente? Eu vou imprimir para o paciente uma técnica, seja ela a sequência rápida de intubação, ou seja as outras técnicas COB, técnica de intubação acordada, técnica de sequência prolongada, eu vou oferecer para esse paciente uma situação em que eu vou diminuir a oferta de oxigênio, eu vou diminuir o padrão de ventilação dele, eu vou causar apneia às vezes. E o que vai acontecer? Eu preciso preparar com pré-oxigenação, que não é oxigenar, é uma técnica de desnitrogenação. Eu vou preparar fisiologicamente o paciente para mudar o tempo seguro de apneia. Eu preciso estabilizar o paciente, então, se ele tem uma instabilidade, eu preciso estabilizar. E como que eu faço isso? Rápido. Eu tenho que ser rápido, eu tenho que identificar rápido e agir rápido. E dependendo do grau de dificuldade e de emergência dessa intubação, eu preciso fazer mais rápido ainda. E eu preciso posicionar o paciente corretamente. Posicionar corretamente para pré-oxigenar, posicionar corretamente para intubar. Existem técnicas de posicionamento que melhoram a laringoscopia e a visualização. Eu vou mostrar para vocês. E eu preciso, o C do ABCD é o C de criar planos. Eu tenho que ter o plano A. Qual é meu primeiro plano? Para esse paciente, um paciente instável hemodinamicamente, séptico, hipovolêmico, veia cava inferior com 0,08 centímetros, colabando mais de 40%, esse paciente está grave, eu preciso intubar. Qual que é a minha estratégia? Tem preditor de via aérea difícil anatômico, ele não abre a boca direito, eu vou fazer que técnica? Eu preciso escolher a técnica. No plano A, qual que é a técnica? Sequência rápida ou intubar assistido com medicação? Intubar acordado ou técnica COB? Eu vou intubar paciente nasotraqueal ou qual é a técnica? Eu preciso fazer isso no plano A. Qual o material que eu vou usar no plano A? Eu tenho laringoscópio e eu tenho vídeo laringoscópio. Ah, não vou usar porque vai gastar, vou usar o laringoscópio convencional. Ou porque eu não sei usar, não tenho domínio da técnica. Beleza, não usa. Mas eu tenho que estabelecer o plano. Estabeleci o plano, e aí eu tenho que escolher a medicação. Cada paciente eu tenho que saber a dose que eu vou usar e qual o tipo de medicação, que é mais indicada para aquela situação. E aí eu tenho que ter um plano de resgate. Eu já vi uma intubação que começaram a montar, vão intubar, não tinham montado um ambu. Eu falei, tá, se não conseguir laringoscopar e intubar o paciente, vai resgatar ele como? Boca a boca? Tem que ter um ambu. Tem que ter montado. E se tiver secreção, você montou o aspirador? Daí faz a laringoscopia, tem secreção, aspirador. Não existe, porque não montou. Tem equipe aqui da enfermagem que eu estou vendo, vocês sabem muito bem como é que é. Vocês já viram isso lá na emergência, não viram? Vamos fazer, cadê? Pega o aspirador. Peraí, vamos pegar, sai correndo. Não pode, você tem que estabelecer plano, você tem que fazer isso corretamente. E isso faz parte da sua técnica, do seu compromisso com o paciente. Eu preciso estabelecer um plano de resgate. Qual que é o meu plano de resgate? É um ambu? É uma máscara laríngea? É um tubo laríngeo? E se a máscara laríngea, eu vi se esse paciente tem preditores de uma via aérea difícil para o manejo do uso da máscara laríngea? Existem preditores para isso. Vários. Se o paciente tem retroagnatismo, a máscara laríngea não vai dar certo. Se o paciente tem uma abertura da boca de menos de 2 centímetros, não vai dar certo a máscara laríngea. Então, você tem que saber. Então, você tem que saber o plano. Acopla a máscara no paciente? Então, a gente tem que saber. Aí, eu tenho que ter o plano B, não deu certo. Qual que é o meu plano B? E o plano C, que é um plano, geralmente, a gente usa como um plano cirúrgico, uma via aérea cirúrgica. Eu desenvolvo o plano, desenvolvo a técnica, checo se o paciente está entubado e faço a reavaliação dos sinais vitais. E depois eu documento e escrevo aquilo. Então, vamos lá. Nas preparações, eu tenho que preparar todos os materiais, lembrar do aspirador. E quando eu falo de via aérea difícil, eu preciso lembrar de um material muito legal. Esse trial saiu na revista JAMA, tá? Ele foi muito interessante, saiu o ano passado, e falou sobre a eficácia do guia de intubação traqueal, mais conhecido como Bunge. Gente, a gente está falando de um dispositivo que custa R$40. Você compra no Mercado Livre.
É barato. E ele melhora a segurança da abordagem via aérea. Nesse trabalho, teve o seguinte resultado. Aqui, por exemplo, uma laringoscopia, tá? Um paciente, aqui a gente vê o laringoscópio, aqui, vocês conseguem ver? Não sei se a imagem está boa para ver. Vocês conseguem visualizar? Aqui o fio, o guia, né, o bunge, aqui as cordas vocais e aqui o bunge sendo posicionado para entrar. Então, vocês conseguem ver? Então, o bunge é um dispositivo, né, flexível que tem essa ponta romba para proteger a traqueia, para não machucar a traqueia do paciente, e ela tem uma curvatura anterior. Para quê? Para que quando eu fizer uma laringoscopia e eu não ver nada, eu posso, que a gente é uma classificação que eu vou mostrar para vocês, Corner-McLehane 3 ou 4, eu possa usar ele. Eu usei isso ontem na minha prática clínica, tive que usar isso numa paciente, fiz uma laringoscopia bem posicionado, bem manejado, mesmo assim é um Cormac 3. Eu só consegui entubar rapidamente porque eu usei um fio bunge, um paciente que eu usei ontem. Peço uma permissão para fazer um parênteses aqui. Essa foto é de um paciente que, na verdade, não é um paciente, é um cadáver. Isso aqui é do curso que eu tenho lá em parceria com o ITC, o Instituto de Treinamento de Cadáver, Rise of Reality. Tá? Então, para vocês verem, são cadáveres frescos que são importados dos Estados Unidos. E, na técnica de descongelamento, a gente aborda eles têm a mesma anatomia que a pessoa, sangram igual a pessoa, então um treinamento mais realístico que existe. Aqui, mostrando uma técnica de uso do bunge, tubando lá no curso, no cadáver. Aqui, um cadáver e 2 alunos tem um professor. Então, esse curso é o primeiro no Brasil. A gente tem que entender que, às vezes, a gente consegue dar conta de fazer algumas coisas legais no nosso estado. Então, esse foi o primeiro curso no Brasil. Esse curso só existia nos Estados Unidos, que é um dos livros de referência que eu uso, é um curso americano, do Walls, é um manual do Walls, que é o livro mais respeitado do mundo de intubação de emergência. E a gente trouxe para o Brasil e hoje está sendo copiado, já tem uma cópia do curso lá em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. A gente está na 12ª edição, então só queria aproveitar, peço desculpa por fazer a propagandinha do curso. Voltando para o nosso tema, nesse trabalho, então, o que ele mostrou? Ele pegou um grupo, só para vocês terem uma ideia, vai precisar dessa base de conceito. Quando eu faço a laringoscopia de um paciente, existe um grau de dificuldade anatômica, a gente classifica como Corner-McLehane. Então, esse aqui é grau 1, eu faço a laringoscopia e vejo as cordas vocais. Vejo as aritenoides, vejo tudo. É muito fácil, esse é o sonho de toda pessoa que vai gerenciar uma via aérea. Aqui a foto está um pouco escura, mas eu vejo um pedaço das cordas vocais. É um nível 2. Esse é um 3, que é o que eu vi ontem. Você maneja, faz uma manobra de burp, faz toda uma técnica para melhorar. Mesmo assim, você só vê epiglote e não vê as cordas vocais. É mais difícil, é um nível mais difícil de anatomia. E aqui o terror de todos nós. O grade 4, que faz a laringoscopia, é um breu. Você não vê nada, nem epiglote. Isso aqui eu estou mostrando para a gente ter de base para entender esse trabalho. Nesse trabalho, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo A e um grupo B. O grupo A, eles selecionaram pacientes com via aérea difícil, os dois, o grupo A e o grupo B, aí separaram o grupo A, usaram o bunge, o grupo B não usaram o bunge, usaram um laringoscópio convencional. Só, sem bunge, o tubo que a gente conhece com aquele guia. De todos os pacientes, genericamente, juntando tudo, 96% dos pacientes que usou, no grupo A, usou o bunge, foi sucesso de 96% na primeira tentativa de intubação. E no outro grupo, 82%, no grupo que não usou o bunge. Mas esse trabalho fica melhor, ele vai lá na frente. Esse trabalho, para vocês terem uma ideia, usou a plataforma NIR. A plataforma NIR é uma plataforma internacional hoje das mais respeitadas de urgência e emergência. Então, a Faculdade de Medicina de Harvard, o grupo de Medicina de Emergência e Medicina Intensiva, montaram uma plataforma nos Estados Unidos inteiro. Todo paciente grave que é entubado, ele entra nesse protocolo e é avaliado num banco de dados único, que gera trabalho para os Estados Unidos inteiro. Então, esses trabalhos são de 11 mil intubações, 17 mil intubações, e só de paciente grave de emergência. Então, até 5 anos atrás, nós estudávamos intubação com N do centro cirúrgico. 200 intubações, 300 intubações com pacientes estáveis. Aqui nós estamos falando de trabalho só de paciente crítico. Então, vamos lá.
Nesse trabalho aqui, eles separaram por grupos. Olha só que interessante. Aqui, no grupo de pacientes que estavam com imobilização cervical, porque eram politraumatizados. Isso é um preditor de viária difícil. Estava lá na revista, na publicação da New England. Olha só o resultado. Na primeira tentativa, no grupo A, esse aqui é o grupo A, que usou o Bunge, 100% dos pacientes foram intubados. E aqui no grupo B, 78% dos pacientes foram intubados. Então eu falo para os residentes da medicina de emergência. Você está lá, vai intubar um paciente, indicou, o paciente está com colar cervical, por que você não pegou o Bunge? Se tem trabalho mostrando a evidência, o material é simples, você está treinado para usar, você tem que oferecer o melhor paciente. Você não pode deixar de ter um Bunge. A gente não pode ser orgulhoso. Eu intubo sem Bunge, eu intubo sem guia, eu intubo de costa, assim. Não dá, a gente não pode brincar com isso. É sério. Se você não dá conta de intubar, quem paga é o paciente. Você não. Olha só isso aqui. Paciente obeso desses grupos, 96% dos pacientes, ou seja, 51 desses pacientes, 96% foram intubados da primeira tentativa, usando o Bunge. 75% do grupo que não usou o Bunge não conseguiu intubar. Então, aquele paciente lá que eu mostrei a foto para vocês, veio para a gente, montou o plano A. Aí eu falei para o residente, monta o plano A. Qual que é o seu plano A? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E por que o seu Bunge não está no seu plano A? Então me explica, você leu o trabalho, você estudou, e por que você não vai usar? Você treinou? E olha aqui, por isso que eu falei para vocês da classificação de laringoscopia. Neste grupo, os pacientes que tinham grade 3, o Cormack-Lehane 3, olha só, 96% foram intubados com Bunge e 48% conseguiram intubar na primeira tentativa sem um Bunge. Então, lá na emergência eu falo para os meninos, o paciente não tem preditor de viária difícil. Você fez a laringoscopia, eu pergunto, qual que é o Cormack? Dr. Cormack 3. Então, Bunge na mão. Pega o Bunge e já tenta. Não fica querendo, eu vou mostrar que eu sou bom, eu vou entubar rápido, o Dr. Rodrigo vai ficar orgulhoso. Não, eu vou ficar triste, chateado. Então, a gente, olha só. E olha aqui, grade 4. Olha só. 100% foram intubados com Bunge e 40% foram intubados na primeira tentativa, sem o Bunge. Então, a gente tem uma evidência robusta com um N interessante. Outros dispositivos para a gente se preparar. Máscara laríngea. Máscara laríngea é um dispositivo que é colocado às cegas. A gente pode usar como plano A ou como plano de resgate. Tá? Ele tem fácil aplicação, você precisa treinar pelo menos uma vez, tem bons resultados, bons trabalhos. Ele é salvador quando você não consegue, pode resgatar, não consegue entubar, pode resgatar, mas ele tem desvantagem. Ele não protege o paciente de broncoaspiração, ele não é uma viária definitiva. Aqui mostrando como funciona a máscara laríngea, tá? Um dispositivo colocado às cegas, a parte anterior dele é essa aqui. Esse aqui é um tipo de máscara laríngea que chama máscara laríngea intubadora. Ela tem uma angulação que ela é colocada para você entubar com ela como guia às cegas, num paciente Cormack 4. Tá? Então, existe ela, eu tenho ela, eu treino elas com os residentes. E, assim, na prática, a gente pode conseguir usar. Eu não gosto muito, eu uso o Bunge mesmo e o videolaringoscópio, um Cormack 4. E o videolaringoscópio tem várias vantagens, facilita a visualização, exige menos força, permite que a equipe possa assistir. Isso aqui é um paciente viário difícil lá na sala de emergência, esse aqui é epiglote, esse aqui é o meu videolaringoscópio, eu treinando a residente, uma R2 de medicina de emergência. Então, o videolaringoscópio precisa de uma curva de aprendizagem. Se você não treina, você pega o vídeo, faz a laringoscopia, você não consegue entubar. É terrível. Então, tem trabalho que foi mostrando que a curva de aprendizagem dele é rápida, mas sem a curva, a chance... Eles pegaram um grupo de residentes da residência de medicina de emergência e fizeram uma publicação assim. Eles pegaram o laringoscópio convencional, botaram eles para entubar, no primeiro mês da residência. Pegaram um vídeo, colocaram eles sem treinamento para entubar. Então, a curva de aprendizagem foi muito rápida. Mas, sem o treinamento, eles não entubavam para, 40% dos pacientes. Eles conseguiam, dos bonecos, né, dos manequins, não treinaram no paciente, no manequim. Aqui, o videolaringoscópio é uma filmagem de uma intubação real, para vocês terem uma ideia como que é. Paciente manejado na sala de emergência. Então, aqui, as cordas vocais, a epiglote está aqui. Aqui, o caminho vai para o esôfago.
Esse movimento é do batimento cardíaco do paciente. Aqui o residente está numa curva de aprendizagem, toda a intubação com vídeo no paciente na emergência, eu estou do lado do paciente, eu controlo o tempo seguro de apneia, e eu estou junto, orientando e mostrando, e eu não deixo o paciente entrar em sofrimento. Aqui, vocês veem que o posicionamento estava inadequado e ia batendo na lateral, até que conseguiu evoluir. Geralmente, como a gente usa uma curvatura do guia maior, você tem que tracionar um pouco o guia depois, ó, como ele tracionou agora, para poder posicionar corretamente. Bom, esse trabalho aqui mostrou, nessa plataforma que eu falei para vocês, da americana, o resultado, o resultado comparando um com o outro. Então, o videolaringoscópio, num N de 11.000 intubações, paciente via área difícil, o pessoal do Medicina de Emergência de Harvard, eles mostraram o seguinte, pegaram o uso do videolaringoscópio contra o resto do mundo, contra o Bunge e tudo mais, e pacientes com vários preditores via área difícil. Então, o videolaringoscópio 90% na primeira tentativa e 81% do resto das tecnologias. Bom, seguindo a nossa sequência, eu preciso pré-oxigenar o paciente. Como que eu pré-oxigeno e por quê? Eu preciso conhecer o conceito de tempo seguro de apneia. Tempo seguro de apneia é o seguinte, quanto tempo o paciente leva para cair a curva de saturação da hemoglobina do paciente e ele começa a dessaturar e instabilizar. A pré-oxigenação é uma oxigenação preparatória. Então, quando eu vou manejar um paciente, eu falo, pessoal, vamos pré-oxigenar. Ah, doutor, mas está saturando 95%. De acordo com os conceitos atuais, 95% é uma boa saturação. Tá. Conceito para infarto. Conceito para qualquer outro manejo. Para intubação, você tem que desnitrogenar. Você tem que ofertar uma quantidade de oxigênio suficiente para preparar. Se você tiver dificuldade na laringoscopia e na intubação, o paciente não sofre com isso. Então, para isso, precisa usar a técnica. A técnica é ofertar oxigênio, alto fluxo, no mínimo 15 litros por minuto. O ideal é usar fluxômetros de 40 litros, que a gente normalmente não tem aqui no Brasil, principalmente nas emergências, de 3 a 5 minutos, para ofertar uma FO2 perto de 100%. Com isso, eu melhoro o tempo seguro de apneia. Só para vocês terem uma ideia, um dos trabalhos mostrou, eles pegaram pacientes obesos com IMC acima de 35. O tempo seguro de apneia desses pacientes duplicou quando fez a pré-oxigenação correta só por 3 minutos. Então, a diferença é muito grande. Então, a gente precisa fazer isso para todos os pacientes. E aí, esse aqui é um protocolo internacional de manejo no viário difícil fisiológico do paciente chocado, por exemplo, instável. Então, você precisa garantir acesso venoso adequado, você tem que avaliar o choque index do paciente, se for acima de 0,7, é um risco aumentado de fazer hipotensão pós-intubação refratária, então eu preciso considerar tratar. Eu vejo a necessidade ou não de oferta de volume para esse paciente, então rapidamente eu avalio o estado hemodinâmico dele, então eu avalio a veia cava inferior, o videozinho, esse é um paciente nosso da emergência. Enquanto a gente está pré-oxigenando, preparando ele, eu estou ao mesmo tempo avaliando ele. Se ele aguenta, se ele tem uma boa fluido-responsividade, faço o volume se for possível, se for indicado, né? Avalio o pulmão dele, vejo se tem linhas A. Tem linhas A, o paciente com a aba fechada, faço o volume, o paciente, melhora a pressão arterial dele antes da intubação, se for possível. Se não for possível, o paciente estiver instável, ou o paciente está congesto, né? O paciente tem linhas B para todos os lados, eu tenho que considerar drogas vasoativas, tá? Iniciar os vasopressores antes da intubação, mesmo no acesso periférico, rapidamente depois eu passo acesso central, ou até considerar vasopressor em bolos, que é o push dose. Push dose é um conceito complexo, porque quando a gente fala isso na aula, depois aparece uns que vão replicando. Ah, esse paciente, esses dias eu recebi um paciente aí do interior. Ah, doutor, eu tive que fazer 17 push doses nesse paciente. Bom, uma coisa está errada, ele usou o conceito errado. Push dose, a gente faz uma dose de bolos de epinefrina, mas é para uma situação imediata. Eu faço uma dose só e faço algum tipo de procedimento. Se eu precisei fazer mais de um push dose, se eu precisei fazer outras coisas, eu estou errado. Eu preciso fazer drogas vasoativas normais, que estão indicadas para o paciente. Droga vasoativa como noradrenalina, tudo certinho. Eu não vou ficar fazendo push dose, porque é cardiotóxica. Tá? O posicionamento do paciente, eu tenho que alinhar os eixos, então eu vou colocar um coxim na região occipital e fazer a extensão da cabeça, fazendo a posição do cheirador, para alinhar o eixo oral, traqueal e faríngeo, para a visualização ficar melhor. É desse jeito, olha só, paciente mal posicionado, paciente bem posicionado. Eu coloquei o coxim
anteriorizei o pescoço e estendi. Quando eu faço isso, eu marco um alinhamento entre o ouvido do paciente, tá? Conduto auditivo ou a mastoide do paciente e o manubro external. Com isso, olha a diferença da visibilidade das vias aéreas. Melhora muito. Tá? Também no paciente obeso, lembrar de elevar a cabeceira, colocar coxins e sempre medir a distância. O ideal é quando essa distância ficar acima de 14 centímetros, senão a via aérea vai ser muito difícil. A técnica vai ficar muito difícil. E depois eu tenho que criar planos. Então, o plano A, como eu falei para vocês, um exemplo, uma sequência rápida de intubação, por exemplo. Né? Escolhi uma sequência rápida, escolhi drogas como etomidato, succinilcolina, laringoscópio, Bunge, e assim por diante. Isso é feito em equipe. E a sequência rápida de intubação é uma das técnicas mais empregadas. Para você ver a diferença. O conceito é o preparo com pré-medicação, posso fazer analgesia, fazer a indução e a sedação e bloqueio neuromuscular. Fala a sequência rápida, mas não tem nada de rápido. O rápido é a laringoscopia e a passagem do tubo. O preparo é demorado. Eu preciso usar as medicações de forma correta. Aqui é um exemplo de uma intubação sem uso do bloqueador neuromuscular, um exemplo, a técnica COB. Um paciente intubado, respirando. Esse é um paciente que a gente montou essa estratégia, porque é um paciente, é um trauma de face importante, um paciente, a via aérea difícil, vários preditores, a gente intubou ela respirando, usando apenas ketamina. Usando o videolaringoscópio, o paciente estava sangrando bastante, a gente estava usando o aspirador aqui contínuo o tempo todo, mesmo assim não parava de sangrar. Então, paciente, a gente mantém o padrão de respiração e existe até um conceito que é oxigenação apneica. Tá no livro do Walls, está no livro da USP agora também. Aí conseguiu intubar e olha o sangramento do paciente imediatamente após a intubação. E aqui um paciente já uma técnica de sequência rápida. Vocês viram, o paciente está bloqueado, ele não respira, tá? Foi feita a indução, tudo e usou o bloqueio. Aí intubou o paciente. São pacientes reais nossos aqui. Aí, esse trabalho com 17 mil intubações mostrou que a sequência rápida de intubação tem mais sucesso na intubação dos pacientes com vários preditores de via aérea difícil. E aí o perfil de droga, eu tenho que escolher as drogas. As drogas para indução são as drogas que põem o paciente para dormir. Eu adoro esse gatinho. O bloqueador neuromuscular, que eu faço o quê? Ele para de mexer. Qual que é a confusão que as pessoas fazem? As pessoas querem bloquear o paciente com uma dose do indutor. Como que é isso? Não sei se vocês já viram, eu na emergência já vi de tudo nessa vida. Vamos induzir com midazolam. Tá, vai lá, 0,3 mg por quilo, faz lá, eu sou mais nova, faz 3 ml. Mentira, nem fez o cálculo, mas 3 ml é um número cabalístico. Faz 3 ml de midazolam. Fez. Agora, beleza, agora vamos entubar. Faz a laringoscopia, o paciente morde. Lógico que ele vai morder. Porque você usou uma dose indutora. Você não fez uma dose para parar de respirar, para parar de morder, para parar de ter reflexo. Aí a pessoa faz uma replica dose, faz outra dose, faz outra. Eu já recebi paciente na emergência aqui, nós usamos 50 miligramas de midazolam, acho que estava batizado, e ele mordia o tubo até no final. Você usou o bloqueador? Não, nós não tinha. Putz. Então, o que acontece? Para intubar o paciente, eu preciso de uma droga que põe o paciente para dormir, que dê amnésia, não lembre o que aconteceu, que ele não sinta dor, que ele pare de respirar, que ele não te atrapalhe, que não morda. Existe essa droga? Não, não existe. A gente precisa fazer a associação de drogas. E a dose da droga indutora, se eu uso uma dose maior para ter outras ações, eu vou ter efeitos adversos. E os efeitos adversos são hipotensão, instabilidade hemodinâmica e parada cardiorrespiratória. Então, eu preciso entender e lembrar das situações em que eu considero usar analgesia. Aqui, algumas doses que a gente usa, né, mais genéricas, etomidato 0,3 mg por quilo, midazolam 0,3 mg por quilo, a ketamina 1,5 mg por quilo, na situação de sequência rápida de intubação. Fentanil de 0,2 a 2 microgramas por quilo, todas doses de ataque. Bloqueador neuromuscular, succinilcolina 1,5 mg por quilo, e o rocurônio, a gente conhecia com a dose de 1,2 mg por quilo.
Aí veio esse trabalho. Esse trabalho recente saiu mostrando uma associação entre a qualidade do bloqueador neuromuscular numa intubação em sequência rápida. E mostrou que o rocurônio só é bom para induzir o bloqueio e fazer uma laringoscopia melhor numa dose acima de 1,5. Então, padronizou-se 1,5 como dose atual. Então, nos livros mais atuais hoje, já mudou a dose lá. Vocês vão ver que tem vários livros do ano passado, livros bem conhecidos, que usam a dose 1,2 mg por quilo. 1,5 mg por quilo hoje, a dose mais indicada, até 2 mg por quilo a gente pode usar. Succinilcolina é uma droga que a gente usa mais, porque o tempo de ação é mais rápida, como bloqueador neuromuscular. Etomidato é uma droga que causa... Acabou meu tempo? Desculpa, vou acelerar. Poderia falar muita coisa das drogas. Etomidato é uma droga mais cardiosegura, usada para pacientes que estão instáveis hemodinamicamente. Saiu um estudo, uma meta-análise atual, falando mal do etomidato, mas foi muito questionada, tiveram vários vieses. Um deles foi relacionado aos pacientes que eles usaram de um grande estudo. Os pacientes já tinham preditores de piora, por exemplo. Eles tinham, por exemplo, uma avaliação de sepse muito maior do que os pacientes que usaram outra droga que foi comparada com etomidato. O midazolam é uma droga muito boa para causar amnésia, para causar indução, mas ela causa muita hipotensão. Ketamina é que é uma droga que é muito bem indicada para situações como o broncoespasmo, mas ela tem um efeito adrenérgico muito grande, faz taquicardia, aumenta a pressão arterial, então tem suas considerações para não usar em pacientes como, por exemplo, secção de aorta, pacientes com infarto agudo do miocárdio, piora a pressão de perfusão coronariana, e pacientes com, sabidamente, aumento da pressão intracraniana. E, mesmo assim, isso é um trabalho recente, considerando que não tem certeza, mas a gente evita usar para esses pacientes por causa das ações adrenérgicas. Então, paciente que tem a suspeita de hipertensão intracraniana, a gente evita usar a ketamina. E resgata o paciente se passou o tempo seguro de apneia, ventilação com ambu ou máscara laringe. E aí eu vou desenvolver a técnica. Aqui, só para vocês verem a anatomia, aqui uma tomografia mostrando aqui o osso hioide, aqui a epiglote, aqui a língua, palato mole. Eu tenho que botar o laringoscópio aqui na base da língua, encostar atrás do epiglote, na valécula, e empurrar o ligamento ilioepiglótico através do ocioide para frente, a 45 graus. Com esse movimento, com essa técnica, eu vou fazer isso. O ligamento ilioepiglótico está aqui, eu encosto lá, já se arma a epiglote, e aí eu faço o movimento a 45 graus, e aí eu vejo as cordas vocais. Tá? Confirmo a posição da intubação. Geralmente eu posso fazer a ausculta pulmonar, a capnografia é o padrão ouro para saber se está entubado, a oximetria não é confiável, e existe um uso do point of care para confirmar a intubação, através do protocolo TRUE. Foi publicado uma técnica para, em 10 segundos, você descobrir se entubou ou não. Eu treinei os residentes em algum momento, então, numa situação de um paciente obeso, logo no final da pandemia, paciente difícil de perceber, a ausculta ruim, eu usei o protocolo com o residente para mostrar para eles como rapidamente a gente percebe. Então, enquanto um está entubando, o outro que tem experiência coloca o transdutor nessa região, localiza a cartilagem tireoide e depois a traqueia. E aí vai ficar essa imagem aqui, um rabo de cometa. Aqui é o esôfago, do lado esquerdo. O que acontece? Se eu entubei o paciente, vai continuar a imagem do mesmo jeito, se eu entubei corretamente. Se o tubo foi para o esôfago, imediatamente vai formar dupla corcova e duplo rabo de cometa. Então, em 5 a 10 segundos, eu consigo saber se está entubado ou não. E é melhor que a ausculta. Esse trabalho mostrou que é melhor que a ausculta. Aqui, num paciente que a gente usou lá na emergência. Então, coloquei o ultrassom, enquanto o residente estava entubando, aqui estava a cartilagem da traqueia, aqui o esôfago do paciente. Aí, o rabinho de cometa está meio ruim, não está igual no livro, né? Está meio ruim, está aqui, e uma corcova só. Nesse movimento aqui, ele entubou o paciente, então no esôfago ficou do mesmo jeito, fez uma sombra aqui, e continuou um rabo de cometa só e uma corcova só. Então, em 5 segundos, a gente descobriu que estava entubado. Um paciente obeso, difícil de entubar, então a gente rapidamente... Mas eu vou falar, na prática é muito difícil, a gente não faz isso em todos os pacientes, só em situações bem diferenciadas, e assim por diante. Também, para checar o posicionamento, a gente pode usar ultrassom. Esse trabalho do Dr. Daniel Langenstein e esse aqui
mostraram que a gente pode saber se o tubo está seletivo através do ultrassom, além da ausculta. Aí eu faço a avaliação hemodinâmica do paciente, pós-intubação, e depois eu preciso documentar. Então, rapidamente, o algoritmo de intubação é assim, é o último slide. Necessita de intubação? Sim. Aí eu vou ver. Via aérea difícil? Aí, se é via aérea difícil, eu preciso pedir ajuda, preparar material, estabelecer meu plano, estratégia, pegar o bunge e preparar as coisas. É anatomicamente ou fisiologicamente muito desfavorável? Não. Posso pensar no plano A, tentar sequência rápida de intubação. Se sim, muito desfavorável, posso considerar a técnica acordada ou COB. Isso aqui é uma discussão longa, se eu tivesse tempo, eu ia mostrar para vocês. Atualmente, se considera mais usar intubação COB ou acordado no paciente crítico com vários preditores de via aérea difícil, mas precisa dominar a técnica. Então, até no livro da USP tem uma reflexão agora, esse livro foi publicado agora de manejo da via aérea difícil, eles fazem uma reflexão. Se eu não domino essas técnicas, eu vou sim para a sequência rápida de intubação. Mas nos Estados Unidos não se usa mais esse tipo de abordagem. 2 preditores de via aérea difícil, técnica acordada ou técnica COB. E sequência rápida a gente usa só para o paciente que tem poucos preditores. Conseguiu intubar? 2 tentativas? Sim, cuidado pós-intubação. Não, resgate, né, respeitar o tempo seguro de apneia, prepara o plano B e peço apoio. Considero bunge, máscara laríngea, assim por diante. Ventila o paciente no resgate? Ventila, beleza, tudo bem, eu preparo para a próxima. Não ventila, via aérea cirúrgica, que é aquele não intubo, não ventilo e não oxigênio, aí via aérea cirúrgica. Tá bom? Então, é isso. Essas aqui são as referências. Esse é o livro do Walls que eu falei para vocês, o livro mais respeitado de intubação de emergência. Esse é o curso que eu falei para vocês, americano, né, de Difficult Air Course. É um curso americano que eu me inspirei para fazer o nosso curso aqui no Brasil. O manual de emergência da USP, que tem várias reflexões dessas que eu trouxe hoje. E vários livros de ultrassom. Esse aqui é o da Bramed, mas tem um do Cardio Papers agora, mais atual, mais novinho, pequenininho, que é muito bom, muito fácil. Para quem está começando, eu recomendo. Tá bom? Então é isso. Desculpa o atraso da minha palestra. Obrigado. Imagina,